Hoje nós vamos falar sobre as características de uma juventude fortalecida, ou de uma juventude forte. Vou ler um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso de número 12 até o 17. A primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 12 a 17, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João, quando escreveu esta carta para a igreja universal, a igreja no âmbito geral, João estava próximo à sua morte, já na cidade de Éfeso, preso por conta da palavra de Deus. Essa carta foi escrita aproximadamente próximo ao ano 90, 95 depois de Cristo. João ele tem a direção de Deus de escrever esta carta, primeiro para mostrar para a igreja que eles eram herdeiros da vida eterna. Além disso, João ele estava preocupado com o posicionamento da igreja em face a grandes falsos profetas que eram proeminentes daquela época. Eles faziam parte de uma seita chamada seita dos gnósticos, e eles, na sua crença, eles pregavam invalidando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. A verdade é que os gnósticos, eles se dividiam em duas vertentes. Existiam aqueles que acreditavam que Cristo não poderia ser 100% homem. Outros acreditavam que Cristo não poderia ser 100% Deus. Então eles eram homens, que tinham conhecimento. A palavra gnosis significa conhecimento. E eles tentavam de todas as formas penetrar na mente dos cristãos para invalidar a veracidade da pregação do Evangelho. Então João escreve esta carta para a igreja no intuito de alimentar a fé deles da palavra genuína e de mostrar a eles que a vida eterna era dada a todos aqueles que acreditavam de fato e de verdade na palavra de Deus. João ele era conhecido e ficou eternizado como discípulo do amor. Tanto que, se você ver a epístola, vai ver diversas vezes João expressando de maneira muito emotiva
o mandamento para que os discípulos amassem uns aos outros. Historiadores dizem que João, perto da sua morte, já cego dos olhos e com a sua audição totalmente comprometida, João, perto da sua morte, ele chama seus discípulos e ele diz a seguinte expressão: filhinhos, um mandamento eu deixo a vocês, amai-vos uns aos outros, porque isso é mandamento do Senhor. João, ele era um discípulo amoroso, era aquele que pregava, os seus sermãos eram sermãos recheados desse sentimento do amor, até porque ele foi alcançado pelo amor de Deus, e toda pessoa, quando ela é alcançada pelo amor e pela graça de Deus, ela tem essa facilidade de expressar aos terceiros o que é o amor de fato e de verdade. Além de João escrever essa carta para falar acerca da herdade da vida eterna, além de João escrever essa carta com o intuito de combater os falsos ensinadores, os falsos profetas, João, ele escreve essa carta com a intenção, com o intuito, com o propósito de dar algumas orientações à igreja do Senhor, à família. É por isso que João, ele começa falando pais, filhinhos, jovens, porque João, ele se preocupa com a estrutura familiar. E eu estava assistindo um pouco da aula anterior, vi que a pastora Roseli, o pastor Roberto Teixeira, também estavam falando sobre a família. E embora nós estejamos vivendo em uma época onde a família ela está sendo deixada para segundo plano, embora vivamos em uma época onde os interesses pessoais, o interesse capitalista esteja se sobrepondo aos interesses da família, nós que somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, nós que temos na nossa veia vertendo o sangue do Evangelho verdadeiro, nós não podemos de forma alguma permitir com que os interesses do mundo eles sejam infiltrados dentro da igreja. Por isso que nesta manhã Deus nos dá o privilégio, nesta manhã Deus nos dá o presente, aleluia, de nós podermos, glória a Deus, deu uma falha aqui, Deus nos dá o presente de nós podermos, com muita graça e com muita ousadia, viver o Evangelho em espírito e verdade. Então, nesta manhã, nós vamos ver aqui as características de uma juventude que é fortalecida pelo poder da palavra. Ele começa dizendo assim: olha, filhinhos jovens, eu vos escrevo porque a palavra de Deus, ela está em vós. Note que todos os temas que a gente possa abordar em qualquer tipo de estudo que seja, note que qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de ensinamento, qualquer louvor, tudo precisa ser iniciado pela palavra. Não tem como termos uma vida consubstanciada se não tivermos contato real e verdadeiro com a palavra de Deus. Não tem como sermos bem-sucedidos na família, não tem como sermos bem-sucedidos ministerialmente. É impossível nós sermos bem-sucedidos profissionalmente. É impossível nós termos sucesso se a nossa vida não estiver concatenada com os interesses da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo João, ao falar sobre fortaleza, ele começa dizendo: jovens, sabe como é que nós identificamos a fortaleza dos jovens? É quando nós enxergamos na vida do jovem a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos guia, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá direcionamento para a vida,
Então o apóstolo João, ele entende que a fortaleza do jovem, ela começa a ser alicerçada, ela começa a ser robusta, quando o jovem ele tem esse anelo pela palavra de Deus, como nós estudamos na aula passada, o salmista ainda jovem, ele expressando com muita maestria e com muita riqueza de detalhes o amor dele pela palavra. É por isso que lá o Salmo 119, o verso 11, o jovem salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Jovem fortalecido, uma juventude fortalecida é aquela que tem a palavra de Deus guardada dentro de si. E quando nós temos a palavra de Deus guardada dentro de nós, nenhuma palavra que não seja a palavra direcionada por Deus tem o poder de destruir esta fortaleza. Nenhuma palavra do homem, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que o mundo possa soltar ao respeito da nossa vida. Quando temos a palavra de Deus em nós, aleluia, nós somos fortalecidos, reconhecidos como uma juventude forte, porque é uma juventude que tem intrínseco dentro da sua alma o poder da palavra de Deus. Eu abro um parênteses aqui nesta manhã e faço uma indagação a mim e a você que está me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Eu faço uma indagação a nós. Será que podemos ser considerados como uma juventude forte porque temos a palavra de Deus guardada dentro da nossa alma? Aí você pode me dizer: mas pastor, o que é ter a palavra de Deus guardada dentro de mim? Como é que eu faço para ter a palavra de Deus guardada dentro de mim? Você precisa conhecer a palavra. Porque não tem como você viver segundo a palavra se você não conhece a palavra de Deus. Nós vivemos em uma época, em uma era, onde as pessoas elas estão loucas, ansiosas por conhecer a vontade de Deus, né? Você vê aí que as pessoas elas até são interessadas em conhecer a Deus. Nós vemos pessoas buscando de todas as formas, haja vista que existem hoje diversos tipos de religiões, né? de seitas e heresias, e as pessoas que lá estão não estão lá mal intencionadas. Elas estão lá simplesmente porque elas querem conhecer a verdade, querem conhecer a palavra, querem conhecer a vontade de Deus. Só que elas erram justamente nisso, porque não tem como conhecer a Deus sem ter contato com a palavra de Deus. Não tem como você dizer que conhece a Deus simplesmente por momentos de adoração, por momentos de expressão de oração. Não tem como você dizer apenas que conhece a Deus por ouvir pregações ou por receber uma revelação. Isso tudo é bom, é bênção de Deus, é maravilhoso, mas isso não consegue trazer com exatidão a vontade de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que uma pessoa vem dizer a mim: eu vou orar porque eu preciso saber se é da vontade de Deus, e aí eu inevitavelmente eu direciono essa pessoa para a palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos mostrar qual é a vontade de Deus. E segundo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Então tem muita gente que está sendo destruído, ao invés de ser um jovem fortalecido, é um jovem vulnerável, é um homem, uma mulher de Deus vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela acontece quando nós não temos a palavra de Deus em nós. Essa é a primeira grande característica de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem que é reconhecido como um jovem forte, como um homem forte, como uma mulher forte. Você olha para ela e você percebe que dentro dela existe a palavra de Deus. O meu conselho para você nesta manhã é que você guarde a palavra de Deus no teu coração, que você
respire a palavra de Deus, que você anseie, que você ame a palavra de Deus, para que as pessoas, ao olharem para você, elas possam enxergar essa fortaleza na tua vida. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversos jovens que foram destacados simplesmente por ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Quiçá nós podemos falar de José, que mesmo estando sendo seduzido por uma mulher, que era uma mulher muito bonita, ele sabendo que se ele ficasse ali, ele iria acabar caindo naquela tentação, José foge. Por quê? Porque José tinha contato com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Daniel que muitos jovens são levados à presença do rei e eles começam a ser alimentados pelas especiarias do rei, pelo melhor vinho do rei, com o manjar do rei. E aí Daniel, para mostrar que ele é um jovem diferente, que ele é um jovem forte, porque teria que ser muito forte para recusar uma ordem do rei, Daniel ele cala todo mundo e ele diz o seguinte: eu não vou me contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz que Daniel ele intentou firmemente no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Por quê? Porque Daniel ele era um jovem, mas era um jovem forte, era um jovem que tinha dentro de si o poder da palavra de Deus. Pastor Davi nos assistindo, uma honra ter o Senhor nos acompanhando nesta aula, nesta manhã. Então, a primeira característica de uma juventude fortalecida, dentro dela existe a palavra de Deus. Mas tem mais, ele diz assim, olha, no verso 15 ele diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aqui está a segunda característica de uma juventude fortalecida. O amor dela não está inserido nas coisas do mundo. O amor dessa juventude não é as coisas do mundo. E cá entre nós, o mundo ele tem os seus atrativos. O mundo ele é sedutor. O mundo ele tem o poder de destruir qualquer tipo de pessoa que seja, através da sedução. Mas a juventude fortalecida não. Porque a juventude, o amor dela não está direcionado na horizontal. O amor da juventude está direcionado para cima, na vertical. O amor da juventude está nas coisas de Deus. O amor da juventude fortalecida não está nos manjares de Nabucodonosor, não está nos apelos que o mundo nos propõe. O amor de uma juventude fortalecida está em estar na presença de Deus, em adorar ao Senhor, em fazer as coisas de Deus. João está dizendo, olha, sabe como é que eu identifico uma juventude fortalecida? Quando eu olho para o meio daquela juventude, e eu vejo jovens, sim, vejo jovens, mas jovens que não têm dentro deles o amor pelo mundo. Se nós olharmos, a nossa juventude hoje em dia está sendo destruída pelo mundo. Nós vemos aí nos noticiários jovens cheios de vida, cheios de talento, jovens que poderiam estar sendo usados no louvor, na pregação, jovens que poderiam estar sendo usados em diversas áreas da igreja, tendo a sua vida consumida, ainda muito jovens, justamente pelo simples fato de amarem o mundo. E esse é o grande problema. O mundo tem os seus atrativos, mas por termos a palavra dentro de Deus, dentro de nós entendemos que nós não podemos amar o mundo, que nosso amor ele não pode estar nas coisas do mundo. O mundo ele pode ter os seus atrativos, mas para os jovens fortes, o mundo não tem poder, porque o nosso amor está nas coisas de Deus,
Nós amamos adorar ao nosso Deus, o nosso amor, a nossa maior alegria, satisfação é quando estamos fazendo as coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus. E eu falo isso, meus irmãos, porque embora eu seja jovem, eu comecei a fazer a obra de Deus muito jovem. E vocês conhecem um pouco da minha história. Eu comecei muito cedo a desenvolver o trabalho do Senhor. Com 6 meses que eu estava congregando, né, eu entrei no seminário teológico e ali comecei a fazer a teologia e aprender. E com 6 meses eu estava dirigindo uma congregação. Pensa nos desafios de um jovem. E quando eu olhava ao meu redor, pastores bem-sucedidos, pastores mais maduros, eu já até contei para vocês a experiência que um pastor foi na porta da minha casa e disse que eu não aguentaria, que o trabalho era muito árduo, mas eu olhei para dentro da palavra e eu mostrei para todo aquele campo que eu era jovem, sim, na idade, mas que dentro de mim existia uma fortaleza. Aí você vai dizer, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus quer usar a tua vida, jovem. Deus quer te levantar com poder, com graça, com ousadia. Deus quer fazer de você uma potência nas mãos dele. Mas para isso, Deus ele precisa classificá-los como uma juventude forte. E para ser uma juventude forte não tem como você ser uma juventude forte se dentro de você não tem a palavra de Deus. É impossível você ser um jovem classificado como jovem forte se o teu amor está nas coisas do mundo. Primeiro, João vai dizer que a juventude fortalecida é uma juventude que tem dentro de si a palavra de Deus. Segundo, para ser uma juventude fortalecida, nós não podemos de forma alguma amar o mundo. Mas olha aqui a terceira característica de uma juventude forte. O verso 14 ele diz assim, na última parte: jovem, eu vos escrevi porque a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno. A terceira característica da juventude forte é essa. O maligno não tem força em nós. O maligno não tem poder sobre as nossas vidas. Tem uma canção muito antiga do pastor Ronaldo Bezerra que fala Romanos 16:19 diz: seja excelente para o bem, inocentes para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Aleluia! Isso é promessa de Deus, não só para os adultos, para os jovens também. Tem jovem que tem medo do maligno, pelo contrário, João está dizendo que o jovem fortalecido, ele já venceu o maligno. Sabe o que isso quer dizer? Que o maligno, aquele que tem as más intenções, ele não tem poder contra os jovens fortes da Assembleia de Deus, Ministério Novo Templo, porque nós temos a palavra de Deus dentro de nós, porque, aleluia, nós não amamos o mundo, e em consequência disso nós já vencemos o maligno. Eu não estou falando nesta manhã para pessoas que são derrotadas. Eu não estou falando nesta manhã para jovens, para homens, para mulheres que estão sendo ameaçados pelo mundo, pelo maligno. Não, é a palavra de Deus que diz que por causa da palavra dele guardada dentro de nós, que por nós não amarmos o mundo, nós podemos bater no peito e dizer que nós já vencemos o maligno. Primeira característica de um jovem fortalecido, de uma juventude fortalecida, tem a palavra de Deus dentro de si. Segundo, a juventude fortalecida, ela não ama o mundo. O amor dela está direcionado no céu, nas coisas de Deus. Terceiro, a característica de uma juventude fortalecida é que ela já venceu o maligno. Tem mais, olha que coisa interessante. A quarta característica de uma juventude fortalecida
ele foge dos desejos da mocidade. Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2 e verso de número 22. Foge também dos desejos da mocidade. Vou repetir. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam ao Senhor. Olha que forte isso. O jovem fortalecido, o jovem que tem esse anelo, esse amor pela palavra, o jovem que pode bater no peito e dizer, eu já venci o mundo, ele foge dos desejos da mocidade. Ele faz como eu já disse aqui, como José. José, se ele ficasse ali, ele seria seduzido e certamente a história de José seria outra. Ele não seria inserido nos anais da história como um jovem exemplo, porque José ele teria se seduzido pela esposa de Potifar, mas José entende que se ele ficasse ali, ele cairia. Então, qual foi a atitude dele? Ele fugiu dos desejos da mocidade. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. E todo jovem inteligente, todo homem, toda mulher inteligente tem essa característica, tem essa qualidade. Ele foge da aparência do mal. E como é que nós fugimos da aparência do mal? Os nossos olhos não podem ser fixados nas coisas que vão nos levar às coisas do mal. Os nossos ouvidos não podem ser seduzidos pela aparência do mal. Os nossos lábios não são usados para as coisas que são a aparência do mal. Pelo contrário, quando alguém vem falar coisas para você que você sabe que vai te tirar do foco, foge. Vão te chamar de careta, vão te chamar de crentão, vão te chamar de habitolado, pode te chamar de qualquer coisa, mas eles não podem te chamar de um crente fracassado, de um jovem vulnerável. Pelo contrário, porque quando nós fugimos da aparência do mal, eles olham para nós e eles têm que dizer, com eles eu não consigo, com essa juventude eu não consigo. Nós estamos em uma aula, nós estamos aqui em uma EBD, mas eu quero ser voz profética aqui nesta manhã e profetizar para você que está me assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Eu quero ser voz profética para a juventude da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, e para você adulto, para você homem, mulher de Deus que está me assistindo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a fortaleza de Deus vai descer sobre a tua história e que nós seremos reconhecidos como uma juventude fortalecida, que nós não nos abraçamos com a aparência do mal, pelo contrário, nós fugimos dos desejos da juventude. Primeiro, quer ser conhecido como forte? Guarde a palavra de Deus dentro de você. Segundo, quer ser conhecido como uma juventude fortalecida? Não ame o mundo. Terceiro, vença o maligno. Aleluia. Quarto, fuja dos desejos da mocidade. Aí você vai dizer, pastor, falar é fácil, mas difícil é fazer. Sim. Como é que você foge? Fugindo. Ore, consagre, busque a presença de Deus. Tem mais. Olha aqui, ó, o quinto. Como que nós somos conhecidos? Qual que é a característica de uma juventude forte? Ele se alegra sem entristecer ao Deus de Israel. Está aqui, ó, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Eclesiastes 11, verso 9 e 10 diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade,
e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. O que nós aprendemos com isso? Que o jovem é alegre. E a nossa igreja, ela pode falar isso com muita ousadia. Que a juventude da nossa igreja é uma juventude alegre. Talvez até julgados por algum, da forma com que nós jovens nos expressamos na nossa igreja. E isso é pecado? Não, pelo contrário. A alegria é uma das características dos jovens. E eu sempre falo isso nas nossas EBDs, que todos os visitantes, todos os convidados que eu trago na nossa igreja, eles ficam maravilhados com a maneira com que os jovens da nossa igreja se portam. E isso é louvável, porque nossos jovens são alegres. Mas olha aqui o que o Salomão está dizendo na carta, lá no livro de Eclesiastes. Jovem, alegra o teu coração, você pode ser alegre, só tem uma coisa: a sua alegria não pode entristecer a Deus. O motivo da sua alegria não pode trazer tristeza ao coração de Deus. Pelo contrário, Deus tem que olhar lá de cima e se alegrar junto com a nossa alegria. Então eu faço uma pergunta para você: será que o motivo da tua alegria tem entristecido ou tem alegrado o coração de Deus? Porque a juventude forte, ela tem a facilidade de se alegrar sem com isso entristecer o coração de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Sendo alegre, como nós somos. Mas nós não podemos permitir que a nossa alegria tenha como resultado o entristecer do coração de Deus. É forte isso, porque João está dizendo que a juventude da igreja pode ser uma juventude fortalecida. Mas existem algumas características dessa juventude. E a juventude fortalecida é uma juventude alegre. Mas mesmo na sua alegria, ela tem o poder de alegrar o coração de Deus. Será que Deus, ao olhar para a tua alegria, será que a nossa alegria, ela tem despertado regozijo no coração de Deus? Ou será que a nossa alegria é motivo da tristeza de Deus? Porque todo aquele que entristece o coração de Deus não pode ser considerado como um jovem forte. Na contrapartida, o jovem forte se alegra. Mas da mesma forma que ele alegra as pessoas que estão à sua volta, a sua alegria é a mesma alegria que faz com que o coração de Deus seja alegrado. Então, primeiro, recapitulando, primeira característica de um jovem fortalecido é um jovem que guarda a palavra. Segundo, o jovem que é forte, ou a juventude fortalecida, é uma juventude que ela não ama o mundo. Terceiro, a juventude fortalecida é uma juventude que ela vence o maligno. Quarto, a juventude fortalecida é uma juventude que ela foge dos desejos da mocidade. Quinto, a juventude fortalecida é uma juventude alegre, mas a sua alegria não resulta-se na tristeza de Deus. Pelo contrário, ele é alegre, mas ele consegue da mesma forma alegrar o coração de Deus com as suas atitudes. Olha aqui o sexto, nós já vamos encerrar, falta só mais 2 tópicos, mas olha o sexto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A juventude fortalecida, ela entende os propósitos de Deus para a sua juventude. Porque aquela história de que quando eu for mais velho eu vou fazer a obra de Deus,
Quando eu estiver com mais idade, não cola. Porque a juventude forte, ela entende os propósitos de Deus já na sua juventude. E nós temos visto muitos jovens sendo usados de maneira estrondosa nas mãos de Deus. Nós tivemos aí a nossa festividade, né, no mês retrasado, e nós vimos ali no encerramento, né, do nosso congresso, do nosso aniversário de 20 anos, nós vimos ali aquele adolescente, o Israel, cantando. E é engraçado que o pastor Israel até compartilhou comigo que na hora que chamaram ele falou: esse menino aí, ele canta, será que ele vai aguentar o tranque? E nós vimos ali o que Deus fez através dos louvores que aquele jovem entoou. Por quê? Porque é um jovem forte, um jovem que entendeu na sua adolescência que Deus tinha um propósito para a vida dele, não quando ele estivesse mais velho, mas com aquela idade. E nós temos visto exemplos da nossa igreja, de jovens que são terrivelmente usados por Deus no louvor. Se eu for citar nomes aqui, eu vou acabar sendo injusto, né? Ou esquecendo de algum, mas nós temos jovens que são ícones lá no ministério de louvor, nós temos jovens que pregam, nós temos jovens que administram. Os nossos jovens são uma bênção. Gosto de Deus da juventude. Pastor, então por que você está dizendo isso? Porque talvez eu esteja falando com alguém que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu que Deus quer te usar na sua juventude, está esperando ficar mais velho. E eu quero dizer que você está perdendo uma grande oportunidade de ser usado, de ser usada por Deus, porque Deus quer te usar hoje, agora, na sua adolescência, na sua juventude, não é mais para frente. Deus está procurando hoje uma juventude forte, que possa dizer, como o profeta Isaías disse quando Deus o alcançou na chamada. Jovens que sejam tão fortes a ponto de dizer: eis-me aqui e envia-me a mim. Você pode dizer isso nesta manhã? Será que Deus, ao te vocacionar, será que Deus, ao te alistar para uma chamada, será que Deus, ao olhar para você, será que Deus ele pode ouvir dos seus lábios um eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você é o tipo de jovem que quer ser usado só quando tiver mais velho? Porque a sexta característica de uma juventude fortalecida é que ela entende, ela lembra de Deus da sua mocidade. Ela se atém aos propósitos de Deus ainda na sua juventude. E sétimo, para nós encerrarmos, o jovem fortalecido é um jovem moderado. A palavra moderar significa ser comedido, ser prudente. E olha o que diz aqui em Tito, capítulo 2, versos 6 ao 8. Tito, carta de Paulo ao seu obreiro Tito. Tito, capítulo 2, do verso 6 ao 8, diz assim, ó. Tito, capítulo 2, do verso 6 ao versículo 8, diz assim: exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas palavras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A juventude fortalecida, ela age de maneira, porque o jovem ele tem na sua pele, os seus hormônios estão aflorecidos, e os jovens, por natureza, eles são intempestivos, eles são todo para frente.
Mas a juventude fortalecida, ainda que em meio aos nervos à flor da pele, ainda que de forma muito intempestiva o jovem costuma agir, o jovem fortalecido não. O jovem fortalecido, ele é moderado. A sua linguagem é sã e irrepreensível, a ponto que o inimigo se envergonha ao olhar para nós, porque ele não consegue achar nenhum mal contra nós. Nós já vamos partir para o encerramento desta EBD nesta manhã. E nós vamos orar, mas eu quero recapitular com a juventude forte da nossa igreja o que Deus espera de nós. Primeiro, Deus espera, jovem, que você tenha a palavra de Deus guardada dentro de você. Segundo, Deus espera, jovem, que o seu amor não esteja no mundo, mas nas coisas de Deus. Terceiro, sabe o que Deus espera de você, juventude, jovens fortes da nossa igreja? Que nós vençamos o maligno. Quarto, sabe o que Deus espera de nós, juventude forte? Que nós venhamos fugir dos desejos da mocidade. Quinto, sabe o que Deus espera de nós, jovens? Que nós venhamos ser alegres, mas que a nossa alegria não resulte na tristeza de Deus. Sexto, sabe o que Deus requer da juventude fortalecida? É que nós tenhamos propósitos com Deus na nossa juventude. Que nós entendamos que Deus quer nos usar agora e não quando estivermos mais velhos. Ou seja, tenha propósito na juventude. Sétimo, que sejamos moderados, a ponto do inimigo da nossa alma se envergonhar de nós. Eu parto para o final desta aula com minha alma feliz, porque eu tenho certeza que eu estou falando para uma juventude fortalecida, que essas características estão intrínsecas em nós. E se porventura você jovem, ou você meu irmão, minha irmã que está me assistindo, não tinha essas características, busque-as, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Quero que você feche os seus olhos agora. Eu vou orar por você. Nós vamos orar em prol dos jovens da nossa igreja, da juventude no mundo que está sendo devorada pelo inimigo. Nós temos visto jovens se suicidando, jovens se entregando ao vício das drogas, do álcool, da criminalidade, da homossexualidade. E o nosso papel como jovens é orar para que Deus liberte esses jovens das garras de Satanás. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, como co-participante, ó Deus, dessa juventude conhecida como jovens fortes da nossa igreja. Jovens esse que o Senhor me dá o presente, o privilégio de trabalhar com eles, ó Pai, juntamente com a liderança da Karen e do Railson. Eu levanto a minha voz agora, Pai, pedindo que essas características que estavam intrínsecas dos jovens da igreja primitiva, elas possam repousar sobre os jovens da nossa igreja, para a glória do Teu nome, ó Pai. Levante no meio da nossa juventude jovens alegres, mas compromissados com a Tua palavra. Levante jovens pregadores, cantores, jovens líderes, ó Pai, que venham ser usados pelo Senhor de uma maneira tão forte,
a ponto dos jovens da nossa igreja ser conhecido, aleluia, ali no Jardim Ruth, ali na Vila Verde, ó Pai, no Jardim Santana, em São Miguel Paulista, no Itaim, na Zona Leste, aleluia, no estado de São Paulo, como jovens que são referência, que alcançam vidas, que tiram jovens das mãos de Satanás. Eu quero profetizar, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, que os jovens da nossa igreja serão como baluartes, Senhor, nas suas mãos, e que através deles, ó Pai, eles vão alcançar muitas vidas, e a nossa igreja será conhecida e reconhecida como uma igreja referência no resgate de jovens, ó Pai, para a glória do Teu nome. Eu te louvo, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ministrar essa aula nesta manhã. E como ministro do Senhor, eu quero profetizar que todos os jovens que estavam oscilantes, que estavam sendo enfraquecidos por causa do distanciamento desta pandemia, eles estão sendo renovados, fortalecidos agora pelo poder da Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que você possa ser enriquecido por esse ensinamento. Que essas palavras possam te dar força, te dar encorajamento, e que as pessoas ao olhar para você, elas possam ver essa fortaleza de Deus na tua vida.